No mercado, boas decisões podem gerar resultados ruins e até mesmo catastróficos. E por outro lado, decisões ruins podem gerar bons resultados. É contraintuitivo, é verdade, mas é exatamente assim. E a compreensão profunda do que está por trás disso não apenas vai te poupar de perder dinheiro à toa, como também é fundamental para que você tenha ganhos consistentes no mercado. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro e sou especialista em opções de criptomoedas, que é disparado o mercado mais lucrativo da atualidade. E para me acompanhar nas outras redes e também aplicar para uma mentoria gratuita de opções direto comigo, com vagas bastante limitadas, acessa o link que está aqui na descrição desse vídeo. E agora, bora entender como boas decisões podem gerar resultados ruins e decisões ruins podem gerar bons resultados. O primeiro passo é entender que o processo decisório e o resultado das decisões são coisas distintas. Vou começar com um exemplo para ficar mais claro. Eu vou lançar esse dado aqui, que é um dado não viciado. E eu te dou duas opções. Primeira, se cair um número de 1 a 4, você ganha R$1.000. Ou, segunda opção, se cair o número 5 ou 6, você ganha os mesmos R$1.000. Qual delas você escolheria? 1 ou 2? Na primeira opção, você tem 4 em 6 chances de ganhar, ou seja, uma probabilidade de ganho de 66%. Na segunda, você só tem 2 chances em 6 de ganhar, uma probabilidade de 33% de ganho. Nesse cenário, claramente, a melhor decisão é escolher a primeira opção. Mas, ainda que essa seja a melhor decisão, o resultado que você espera não é garantido. Só que mesmo que o resultado seja um resultado ruim, ou seja, que você não ganhe o prêmio esperado, isso não significa que a sua decisão foi uma decisão ruim. Isso porque foi a melhor decisão que você poderia ter tomado com as informações que você dispunha naquele momento. E é só sobre isso que você tem controle. E, ainda que pontualmente, vez ou outra, você não obtenha o resultado esperado, contanto que sistematicamente você opere com as probabilidades ao seu favor, que é o que eu ensino no método PEP, que é o método de operar opções de cripto que não por acaso vem batendo de longe o mercado. Se você operar sistematicamente com as chances ao seu favor, você vai consistentemente ganhar mais do que perder. E é exatamente isso que você precisa para prosperar no mercado. Então, no mercado, um bom processo decisório vale muito mais do que um bom resultado. Isso vale, na verdade, para todo tipo de decisão em um ambiente de incerteza. Os melhores jogadores de pôquer, por exemplo, assim como os maiores players do mercado, não focam no resultado, mas sim no processo decisório. Outro exemplo para que não fique nenhuma dúvida sobre isso. Você acha que dirigir bêbado é uma boa decisão? Quando eu falo bêbado, é bêbado mesmo. Claramente essa não é uma boa decisão, né? Você está colocando a sua própria vida e a vida de outras pessoas em risco. E o fato de você dirigir bêbado e chegar em segurança em casa não significa que aquela decisão de sair sem condições nenhuma de dirigir tenha sido uma boa decisão. E essa lição eu aprendi há muitos anos atrás, uma vez que eu estava numa festa, num churrasco, e eu acordei no dia seguinte na minha casa sem me lembrar de absolutamente nada. Eu estava com uma roupa que não era minha, meu tênis estava encharcado. Depois de um tempo eu comecei a receber vídeos e vi que eu tinha entrado na piscina com roupa, enfim. Mas, felizmente, por sorte, eu cheguei em casa em segurança. Não sei como, mas o carro estava estacionado perfeitamente na garagem. Mas nesse dia algo bem forte bateu dentro de mim e eu percebi que se eu cheguei em casa bem, não foi por uma sabedoria minha, foi por pura sorte. E depois daquele dia, eu nunca mais fiz nada parecido, nunca mais dirigi naquele estado. Eu fiquei pensando que poderia ter acontecido com a minha vida, de repente imagina se eu faço uma cagada, atropelo uma criança, enfim, uma coisa terrível poderia ter acontecido. Então o fato de eu ter chegado em segurança foi um bom resultado, mas que decorreu de uma péssima decisão. Agora imagine se eu repetisse aquela decisão várias e várias vezes, a chance de dar uma merda gigante seria muito alta. Agora, voltando pro mercado, quando você aposta na alta,
o mercado sobe, você ganha dinheiro, isso não significa que a sua análise estava correta. Existem pelo menos 3 coisas que façam que isso seja difícil de distinguir. A primeira delas é o viés retrospectivo. Olhando para trás, tudo parece muito óbvio, né? De repente você fez uma análise do gráfico, você viu um padrão de candle, você viu um cruzamento de média, ou seja lá, qual critério que você levou em consideração para formar a sua expectativa de que o mercado iria subir. Ele subiu, só que não necessariamente foi aquilo que você estava olhando que fez ele subir. O mercado é extremamente complexo, ele é resultado de um conjunto de decisões de uma série de players grandes, players pequenos, todos eles atuando de forma simultaneamente, cada qual com a sua visão do mundo, cada qual com a sua projeção para o mercado. E repito, depois que o resultado aconteceu, é muito fácil retrospectivamente encontrar uma explicação que justifique o porquê daquele movimento que aconteceu. E além do viés retrospectivo, tem um segundo ponto, que é correlação não implica causalidade. 2 eventos, 2 fatos, eles podem estar correlacionados e mesmo assim o movimento de um pode não ter nada a ver com o movimento de outro. Um exemplo. Existe uma alta correlação entre afogamento e o consumo de sorvete. Significa que se você tomar mais sorvete, o risco de você se afogar é maior? Não. Embora esses 2 eventos sejam correlacionados, não significa que um cause o outro. No verão, no clima quente, as pessoas frequentam mais piscinas, frequentam mais a praia, portanto o índice de afogamento é maior. E também, pela mesma razão, alta temperatura, calor, as pessoas acabam se refrescando mais tomando sorvete. Então esses 2 eventos são altamente correlacionados, mas não existe uma relação de causa e efeito. Então, eventualmente, a sua análise pode até gerar um resultado que você esperava, mas aquele resultado não veio por conta da qualidade da sua análise necessariamente. E por fim, um terceiro fator que faz com que fique difícil discernir uma discrepância entre o processo decisório e o resultado é o fator sorte e o fator azar. Se você escolheu a opção 2 e caiu o número 5 e você ganhou R$1.000, foi o fator sorte. O fator sorte foi determinante para que você ganhasse essa aposta. E a sorte é um grande perigo no mercado, especialmente quando você está começando. Muitas pessoas estão começando, começam a operar, têm resultados acima da média, se acham gênios do mercado e começam a tomar risco excessivo. Aí é só questão de tempo para que o mercado te dê uma lição de humildade. Isso é antinatural, porque o nosso cérebro não está acostumado a pensar nos resultados que a gente obtém como fruto de sorte ou azar, ou de fatores imponderáveis. A gente não consegue conviver muito bem com incerteza, mas o fato é que no mercado financeiro você sempre vai estar tomando decisões em um ambiente de incerteza. Isso porque sempre vão faltar informações e sempre vai ter o imponderável envolvido. A boa notícia é que você não precisa acertar sempre no mercado, até porque isso é impossível. Agora, quando você tem um bom processo decisório e está continuamente refinando esse processo, ainda que vez ou outra você tenha um resultado negativo, as chances são que você obtenha ganhos consistentes no mercado e, por consequência, seja próspero.